pegar. Vem lá. A comparação me paralisou. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? A gente acaba se comparando com a vida de outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente admira. E normalmente a comparação, ela é sobre conquistas, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente conquistou, sobre o que a gente tem. Tudo aquilo que nós temos hoje, no dia de hoje, a gente acaba olhando para as pessoas ao nosso lado e a gente começa a se comparar. E Jesus nos alerta sobre isso. Ele fala sobre os nossos olhos, sobre nós sermos luz. E lá em Mateus 6 ele fala assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Na outra versão diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. E mais à frente nesse capítulo tem aquele versículo famoso que todo mundo conhece, que todo mundo sabe decor, que é: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ele lhes dará todas essas coisas. Mas o que isso tem a ver com a raiz da comparação, né? Quando tu direciona o teu olhar para a comparação, tu acaba se esquecendo de quem tu é. Tu acaba se esquecendo quão preciosa é a tua família. Tu acaba se esquecendo até mesmo da tua salvação. Tu acaba esquecendo da tua esperança. E é incrível como a comparação, ela esquece tudo aquilo que tu viveu, tudo aquilo que Jesus te ensinou, da nova vida em Cristo, da salvação, da cruz, tudo aquilo que Jesus fez sobre a tua vida. Tu esquece, porque tu tá com o teu olhar nas coisas que tu ainda não tem, nas coisas que tu ainda quer, nas coisas que as pessoas têm, tu acaba se esquecendo de tudo aquilo que Jesus já fez. Simplesmente porque tu desviou o teu olhar de Jesus. A primeira face é que a gente se compara com as pessoas. E a segunda face é a gente esquecer de ter humildade. A outra face é a gente acreditar que nós somos melhores que as pessoas, que a gente é mais espiritual que as outras pessoas, de termos orgulho, de avançarmos na vida, no reino, de tudo, sem qualquer ajuda de outras pessoas. A gente se orgulha por não depender de pessoas. A gente se orgulha de ser melhor que as outras pessoas. A gente se orgulha de uma liderança que nós temos. E todo esse orgulho é uma raiz que se chama comparação. E aí entra um ponto muito interessante, que é falar sobre Jesus. Eu fiz uma enquete esses dias lá no meu Instagram, perguntando para as pessoas qual era o motivo de uma pessoa ela seguir outra pessoa. Se quando ela ouve falar de Jesus, o que faz ela permanecer seguindo aquela pessoa. Se verdadeiramente é importante a gente falar de Jesus nas redes sociais. Por quê? A nossa alma, a nossa mente, ela verdadeiramente entende o motivo de nós falarmos de Jesus aqui? Ou a gente quer falar sobre Jesus pro nosso ego, pro nosso orgulho, pra nossa estima? Entende? No meu caso, enquanto o tempo foi passando, por muito tempo fui me comparando com diversas pessoas. E por este fato, a comparação ela me paralisou e eu fui me perdendo dia após dia. É algo lento, não é algo da noite pro dia. É algo lento que vai te consumindo dia após dia. Agora vem aqui e me fala a verdade. O que seria de nós sem Jesus? Se não fosse por Ele, aonde a gente estaria? Se não fosse por Ele nos tirar lá da escuridão, trazer nós para a luz dele, nos direcionar uma nova vida, aonde a gente não estaria? E por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que tu esqueça o motivo dele ter derramado o sangue dele naquela cruz. A cruz é a nossa salvação, a nossa redenção. O sacrifício lá na cruz foi por amor, por mim e por você. Por que a gente se compara se a gente tá no mesmo propósito? Ou será que a gente esqueceu do nosso propósito? Porque eu, por muito tempo, eu me esqueci. Eu esqueci quem eu era. E pior, como eu já disse, eu olhei pra Edna do passado e senti saudade daquela Edna do passado. As coisas, elas só mudaram depois que o Espírito Santo me alertou sobre isso. O quanto isso é errado. O quanto os meus olhos não estavam na direção certa. O quanto eu tinha esquecido do amor de Deus. E sabe o amor de Deus?
Isso é o amor de Deus por nós. Porém, muitas vezes a gente não quer ouvir essas coisas, porque a gente tem dificuldade em ser exortados. Sabe? Aquela poda que nos revela onde tá errado, aonde as coisas estão erradas. Porque é só a partir dessa revelação, desse entendimento, dessa verdade, dessa luz, que a gente consegue ser curado. A comparação, ela não é de hoje. A comparação vem de muito antes. Talvez lá da tua infância, talvez lá de quando tu era criança. Às vezes a gente vê um vídeo no YouTube a respeito da comparação, a gente, não, beleza, entendi. Mas a gente não vai fundo. A gente não quer ser curado dessas coisas. Porque a gente não quer abrir mão do nosso eu. A gente não quer abrir mão do nosso orgulho. A gente não quer abrir mão da verdade. Aí, como a gente leu agora ali em Mateus 6:22, diz: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ok. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. E aquilo que Deus quer. Te pergunto, será que Deus quer que tu fique parado? Será que Deus quer que tu fique te comparando? Aí para e pensa. Jesus, todo aquele sacrifício lá na cruz, todo aquele sangue derramado, todo aquele amor. Cara, tudo aquilo que Ele passou. Tudo. Cara, tudo que Ele passou. Eu comecei a olhar assim, gente, vocês estão olhando pra vida das pessoas, sendo que eu tenho algo tão lindo na vida de vocês e vocês estão se comparando. A gente quer viver a história de outras pessoas. E a gente esquece que nós temos a nossa própria história. Jesus tem o próprio sonho dele pra minha vida. Ele tem o próprio sonho dele pra tua vida. E tu não vai viver os meus sonhos. Tu não vai viver os sonhos deles que ele tem pra minha vida. Entende? Tu vai viver aquilo que ele tem pra tua vida. Não aquilo que ele tem pra minha vida. Qual é o sonho de Deus pra tua vida? Por que que ele te chamou? Qual é o propósito da tua vida? Por que que tu tá aqui? Reino de Deus e aquilo que ele quer pra tua vida. Depois disso, ele te dará todas essas coisas. Que é aquilo que ele quer, não aquilo que tu quer. Não é o sonho de outra pessoa. Não é a história de outra pessoa. Entende? É aquilo que ele quer. Veja qual que é a raiz disso. Por que que tu tem essa comparação? Direciona os teus olhos para aquilo que ele quer. Para hoje. Não para daqui a 10 anos. Não para quando for casar, quando tiver filho. Não é. É aquilo que ele quer pra hoje. Gente, não há outro caminho. A comparação, ela te paralisa. E se você não estiver disposto a ir fundo no relacionamento com Deus pra saber o porquê existe essa raiz da comparação, tu não vai ser curado. Ou não adianta tu querer passar pano sobre isso e não ir a fundo disso. Se isso não for curado, tu vai permanecer nesse mesmo lugar, nessa paralisação, nesse medo constante. Nós precisamos da verdade de Cristo para sermos libertos em Cristo. Lembre-se da salvação, do sacrifício. Pare com essa comparação. A comparação, ela vai te esquecer do real motivo de tu estar aqui. Peça ao Espírito Santo para que ele direcione os teus olhos, direcione os teus pés, direcione o teu coração para a vontade dele na tua vida. E principalmente, não tenha medo de enxergar a verdade. Pode ser o maior desafio da tua vida. Eu posso te dar certeza que tu não vai te arrepender. A cura da nossa alma é algo que o Espírito Santo constantemente quer fazer na nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você venha se inscrever aqui no canal. Isso vai nos ajudar demais, tá? E deixando o seu like também. Fale aqui nos comentários também o que você tem achado dessa volta aqui no canal. A tua participação é de extrema importância. A gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, gente!